já aqui, levanta a mão. Pô, vocês me quebram desse jeito. Não me preparei para isso. Na verdade, a gente que conhece, dá para imaginar um pouco mais. Por conhecê-lo, já dá para pensar assim: será que por conhecê-lo já dá para entender ou imaginar o que vem no livro? Ou se espera a surpresa de um Bruno que não se conhece aí, por essa pessoa que veio te prestigiar? Pergunta interessante, que já vai apresentando um pouco do livro, por quê? Lógico que ali tem algo que é eu quem selecionou, então eu que escolhi o que vai ou não para o livro, e fui eu quem escreveu, mas não pode se esquecer que ali é um trabalho artístico. O meu primeiro livro, então, tem esse cunho artístico, então, será que o Bruno, sei lá, eu não me recordo de um exemplo agora, mas será que o Bruno quer mesmo um amorzinho? É uma forma, é uma maneira de expressão, embora aquilo reflete um pouco do que eu sou, sem dúvida nenhuma. Mas ali é o Bruno escritor, é o Bruno que está aí lançando seu primeiro livro. Então, pode esperar, sim. Eu acho que quem me conhece mais de boa, tipo, eu tento ser gentil com todo mundo. Quem me conhece assim, nunca me viu perdendo linha. Tem gente que fala: nossa, você não se estressa, você não fica nervoso e tal. Se engana, porque... Porque, meu, sério, eu ando irritado. Por isso que eu escrevo. Eu ando irritado. Eu sou gentil porque eu ando irritado com quem é grosseiro de graça, sabe? Sabe aquela pessoa que todo dia tá de mal com o mundo? Então você fala bom dia, ela... Bom dia. Só se for pra você. Ou às vezes nem te responde. Então, isso me irrita. Uma pessoa assim no meu convívio me deixa irritado. Em algum momento eu vou dá licença, respeita meu espaço, não vem com seu mau humor pra cá. Porque a gente tem que estender a mão, mas a gente tem que saber até onde a gente estende a mão, porque senão a gente vai junto. E assim, nesse livro vai ter um pouco disso. Quem acha que é só gentileza e carinho, tem uma questão crítica. Eu tentei não colocar muitos textos, muitos poemas, e também tem reflexões ali, sentido político, porque isso é um negócio que me tira a inspiração. Em outra linguagem, isso me rouba a brisa. Por quê? Porque eu me sinto mal quando eu tento fazer poemas relacionados à questão política, né? Não digo social, porque o amor é social. Então, tem questões sociais sim, mas política vocês vão encontrar poucos, porque é um negócio que me deixa meio pouco inspirado em escrever. Mas tem, e aí vocês vão ver o Bruno criticando, o Bruno falando assim, sim. Eu não acho que está tudo bom, mas eu procuro ser gentil e ter bom ânimo. Legal. Então pode-se esperar do Bruno, como disse o próprio Bruno, um pouco mais mimimi, mas também um Bruno que fala aquilo que queima, que arde. É uma deixa para essa próxima pergunta aqui. Então, já dizia, né? Não me lembro quem, mas já ouvi muito: plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Opa! Pode-se dizer o que então, Bruno? Que você já plantou um filho, escreveu uma árvore e está procurando alguém? De um toque de show, de um troca de ideia, vai virar um... Como que é aquele... Sou casado, viu, gente? Sou casado, não tenho interesse nenhum. Minha esposa está ali, a Sabrina, junto com a minha amiga maravilhosa, minha mãe, minha avó, minha tudo aí, minha confidente, Neuza. Não interessado no seu corpinho, mas quero saber desse Bruno aí. Já escreveu um livro, é um filho, talvez o primeiro de vários, mas a brincadeira aqui à parte, quais são os sonhos do Bruno, onde ele espera chegar esse livro, qual que é a intenção? Você já deixou claro que é o primeiro, mas como que você sonha em ver depois dessa recepção desse livro aí? Legal que você falou você misturou ali as ideias de plantou um filho, escreveu uma árvore, então eu espero colher os frutos, seja na troca de ideia no dia a dia, nos reencontros. Tem pessoas que eu não vejo aqui cotidianamente, né? Às vezes é pontual, mas espero colher frutos nesse sentido, de amizade, porque
a uma ideia ingênua, no sentido de trabalho, de conseguir ter algum retorno, para isso investir em outros livros e outras tiragens, enfim. Eu, quando pensei esse livro há mais ou menos 2 anos que eu estou trabalhando nele, quando já estava caminhando ali para a parte de finalização, eu fiz uma lista gigante, eu falei, vou dar esses livros para todas essas pessoas. Então, tipo, umas 30, 40 pessoas que eu ia dar o livro. Não quer dizer que eu não queira... Não precisava. Não precisava. Mas eu risquei essa lista e joguei... Tô brincando. Tô zoando, mas... Para vocês verem que eu pensava simplesmente, não uma questão compre livro, mas sim de compartilhar, entendeu? Então, o que eu penso, espero, é como fruto de amizades sinceras, amizades verdadeiras, assim, porque eu já ouvi dizer que nós somos a média de nossos 5 amigos, mais ou menos. Então, eu quero pessoas sinceras, amizades verdadeiras comigo, e que eu possa ser a média dessas pessoas. Então, eu espero como fruto isso, de compartilhar a questão de sensibilidade. Às vezes a gente acha que aquela música do Jorge Versilo, para quem conhece, tipo, sensível demais, eu sou alguém que chora. É melhor não cantar mesmo, viu? Você tá bem, continua nesse ramo ali da escrita. Obrigado. Para entender o raciocínio. Aí, ó, um amigo sincero, com vocês aí, viu? Um amigo sincero que chega e ó, para. Mas é nessa ideia, então às vezes a gente acha que sensível é aquele não me toques e tal, mas não é, porque quem me conhece não me vê reclamando por besteira, não me vê chorando por bobeira, mas sensível no sentido de perceber a vida, porque o que nos torna insensível muitas vezes é essa corrida louca que a gente vive, a poeira do dia a dia, toda a poluição da metrópole, isso vai tornando a gente insensível para uma criança que ri, para uma criança que brinca, para um amigo que pede desculpa porque esqueceu, não sei o que, a gente vai lá e fica insensível e fala, não foi porque não quis, ele não gosta, ele não me considera, pensando que a gente é a única pessoa do mundo, pensando que a gente é o centro de tudo. Eu procuro achar meu lugar e o que eu espero que esse livro possa ser compartilhado. Se quiserem, me ajudem na hashtag FetoAfeto, hashtag Bipoieses, compartilhem o livro, enfim, eu espero isso, que numa próxima eu possa oferecer algo ainda melhor, porque a ideia é melhorar sempre, é isso. Legal, você me deu um gancho aqui, estava quase nas últimas perguntas, é um pensamento meu, assim, não estudo poesia e tal, mas eu lembro muito na escola, que a poesia ela permite, até também tem a licença poética, deixa você viajar, escrever errado, licença, né? Tem muita interpretação, a poesia como a música também, ela dá para você viajar. Em alguns momentos você fala, será que o autor está falando dele? Será que ele está contando um caos? Será que ele está... E aí dá para se viajar. Esse livro ele permite isso também. Como é que você poderia descrever? Na verdade, como que você espera que as pessoas interpretem essa sua leitura? Interessante falar isso porque feto a feto, aí tipo, você pode viajar, né? Afeto é um embrião lá na barriga esperando 9 meses para nascer. Bom, afeto, o que é afeto? Sentido de afetar do verbo ou sentido substantivo que foi afetado, e, enfim. É uma mescla. A capa eu esbocei a capa para o ilustrador e aí ele fez, que tenta juntar um tanto de subjetividade, que o fundo você não sabe se é uma nuvem, se é mancha, se é uma aquarela, e ali dentro da bolsa, do colo uterino, não é um bebê, não é 5 dedinhos, 2 pés, 10 anos, não é a palavra poesia. Por quê? Eu escrevo, são poemas, eu estou começando, mas eu espero começar certo pelo que eu acredito, do meu ponto de vista, mas eu não escrevo poesia, eu escrevo poema, que é a forma, que é o que você lê escrito. Eu espero atingir poesia, eu espero chegar à poesia com todos que lerem, com todos que ouviram e ouvirem. Eu escrevo poemas, escrevo qualquer outra coisa que eu vinha a me aventurar a escrever com a intenção de ser poético, com a intenção de poesia. E se me perguntar o que é poesia, eu não vou, é mais ou menos quem é o Bruno. Eu não vou me arriscar a falar o que é poesia aqui, mas
A intenção é poesia, embora eu escreva poemas, e eu trabalhei, selecionei para que esse livro permita aquela pessoa que não tem o hábito de leitura consiga ler e falar, pô, isso aqui eu gostei porque não foi tão puxado para a poesia. Foi o texto pelo texto seco. Oh, a pessoa entendeu que foi uma crítica, a pessoa entendeu que foi uma brincadeira com a palavra. Mas também espero, com esse livro, oferecer para quem já tem o hábito de leitura, para quem viaja sem sair do lugar, que ela possa ler e entender toda a subjetividade, todo o trabalho como suporte para que a poesia aconteça. Então, espero sim que tenha esse lado de viajar, mas também tenha esse lado de chamar para a realidade e encarar, porque muitos fetos morrem antes mesmo de virarem crianças. E aí, porque eu falo isso, que eu já trago outro assunto, que é a literatura. Às vezes você tem a literatura como Machado de Assis, você tem a literatura como Fernando Pessoa, você tem a literatura como o Bruno agora, escrevendo o primeiro livro. E a gente tem que democratizar isso de certa maneira, porque escrever, você pode se empenhar, você pode estudar, você pode blá 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 e conseguir escrever bem. Todo mundo. Se todos no Brasil fossem alfabetizados, todos poderiam escrever poemas. E aí? Teríamos milhões de poetas? Não sei, eu não me apresento assim, eu sou poeta. Espero que vocês reconheçam isso em mim, se assim for possível, se assim eu conseguir compartilhar o que eu recebo. Mas, então esse livro vai trazer isso, tanto de vamos viajar, mas também vamos pôr o pé no chão, porque quem busca muitas respostas longe do chão perde a direção. Enfim, eu lembrei de um textinho curtíssimo, que é até um poema concreto do livro, que é assim, vou me arriscar a cantar de novo. Vai lá. Era uma casa muito engraçada, não tinha mais teto, não tinha mais nada, havia sido construída em local de risco. Por isso era uma casa, por isso veio a chuva e levou tudo, por isso virou escombros. Ah, poesia, da hora, é sensível, blá blá blá. Poesia é igual açúcar, adoça seus dias, mas se você tiver cárie, é isso. Eu vou bater palma para essa, porque realmente. Obrigado. Está sendo muito interessante que você está praticamente deixando a bola quicando para as perguntas aqui. E você falou de 2 anos na preparação até a gestação mesmo, né? Como é que foi esse período de cortejo? Quem te inspirou para você começar a querer namorar e casar e ter um filho? Como é que foi a história desse livro? Os desafios? Como é que foi? Ótima pergunta, e eu posso até fugir um pouquinho agora no começo, mas já retorno. Porque é literal, né? Eu casei e tal. Eu tô solteiro, claro. Fica a dica aí, mano. Hashtag Bruno Solteiro. Pô, se compartilharem um livro assim, ele ferrou. O cara vende livro e quer arrumar namorado. É lúdico, tá, gente? Namoro, gestação, é lúdico, ele é solteiro, deixa claro, tá? Mas tem essa pegada assim, que isso faz parte de mim. Casou com a literatura, com a escrita e tal. Não é literal, mas faz parte de mim. E, retornando à pergunta, há 2 anos mais ou menos, abri um arquivo no Word e comecei a juntar, recolher o que eu já tinha escrito. Eu trabalhei um tempo em metalúrgica, então eu escrevia em folha de ponto, sabe? Aqueles de marcar ponta, aí eu ficava rabiscando às vezes no setor quando eu esperava trocar a carga da máquina. E aí ali tinha muitos rascunhos. E com o tempo eu fui perdendo todos esses rascunhos e eu tentava recuperar. No começo eu decorava muita coisa, mas depois eu esquecia. Enfim, eu comecei a escrever. E aí um dia falaram para mim, por que você não escreve um livro? Isso lá para 2015, por ali. Aí, tal, beleza, foi passando. Até que eu dei atenção a essa ideia e aí em 2016 abri um arquivo no Word e comecei a guardar o livro. No início de 2017 eu criei um blog para ir compartilhando algumas coisas e aí também comecei a ser mais seletivo já, pensando o que vai para o livro, o que não vai, o que eu posso mostrar agora, o que eu só mostro depois.
E aí, então, de lá para cá foi esse processo, escrevendo, guardando, escrevia, falava, isso aqui pode ir para mídia social, e já era, não vai para o livro, e aos poucos indo mostrando. Então, nem tudo que já viram postado é o que vai estar ali, que acho que 60% do livro é texto inédito que eu fiz pensando no livro, então deixei só para o livro. Nesse inteirinho aí, desde 2016 para cá, eu falo mais ou menos 2 anos trabalhando no livro, porque eu acho que eu fiquei bem uns 6 meses sem mexer no livro. Foi a época que eu fiquei desempregado e aí eu estava escrevendo, mas eu não ficava mexendo no livro, no arquivo do livro, porque eu estava preocupado em pagar boleto. Estava preocupado em, ter que pagar a faculdade, terminando o curso aí e tal. E aí eu fui trabalhar, eu vou falar porque eu lembro que eu escrevi 2 coisas lá. Eu fui trabalhar na marcenaria, então, ali e tal, o que tem a ver, né? Mas trabalhando na marcenaria, terminando um curso de letras e escrevendo um livro. Então, aconteceu essas coisas no decorrer desses 2 anos. E aí é isso. Então, chega agora, o livro estava pronto mesmo, a parte escrita, desde o início, desde dezembro mais ou menos. No início do ano eu entreguei para a editora. E desde o início do ano a editora está trabalhando algumas questões de diagramação, de capa e outros detalhes editoriais. Então, mais ou menos 2 anos, porque foi isso aí. Eu estou vendo as meninas escrevendo ali, tem um cartaz ali, por favor, quem quiser deixar algum comentário, alguma assinatura, qualquer sinal, marca de que veio, fique à vontade. Nessa construção, você teve algumas inspirações? Alguns escritores, artistas, enfim, quem te inspirou, na verdade, quem você se inspira, quem você admira e te ajudou a construir as ideias desse livro? Eu sei, basicamente, da minha parte politizada, vem de uma cultura chamada hip hop, de uma música chamada rap. Então, rap é ritmo and poetry. Ritmo and poetry. Isso, ritmo e poesia. E basicamente minha parte política era ouvindo rap. Só que aí olha que curioso, eu também sou educador de língua portuguesa, né? E olha que curioso, depois do ensino médio que eu comecei a ler, para vocês terem essa observação, como a escola também pode sabotar. Então, depois do ensino médio que eu comecei a gostar de ler. Se me perguntar qual era a minha professora de literatura no ensino médio, eu não lembro. Eu queria o que era mais fácil para ganhar dinheiro e estudar menos. Mas eu não sei porquê. A gente nasce como nasce, tem todos os poréns da vida, mas chega momentos que a gente tem que decidir se a gente vai para o crime ou se a gente vai para a hora extra. Se a gente vai para a faculdade ou a gente vai para o sofá. Enfim, chegou esse momento depois do ensino médio que eu comecei a procurar o que trabalhar sem necessariamente querer dinheiro. E aí, nisso, comecei a identificar referenciais que dentro da minha casa, honesto, dentro da minha casa, exemplo de honestidade, dentro da minha casa, exemplo de dedicação. Em outros lugares, agora eu falo, dentro da minha casa, corpo, eu comecei a lembrar de coisas da minha infância. Então, nesse livro, por exemplo, vocês vão ver algo que é muito do imaginário da criança. Não do imaginário infantil, mas do imaginário da criança. Porque criança também tem uma relação, a palavra criança vem da palavra que deu origem à criatividade, à criação. Então, por que chama criança? Olha, é curioso. Então, depois do ensino médio, eu começo a me preocupar, a procurar saber dessas coisas que eu nunca vi na escola. Então, parte política veio do rap ali e tal, muito presente em vários lugares. E aí questões que fosse para além da política, porque no início eu escrevia muitas reflexões e sempre caía nessa questão política. Quando eu comecei a querer permitir desenvolver essa sensibilidade, eu vi que política me deixava mal. E aí nessa de, tá bom, ter uma crítica, mas só ficar falando mal não resolve. Aí a questão de sensibilidade eu fui
lendo outras pessoas. Questão sonora, eu gosto muito de música instrumental, acho que isso me ajudava muito. Então, nisso eu comecei a parte política, crítica ali do rap, mas depois os escritores mais acessíveis, escritores que se mostravam mais próximos, eu comecei a me inspirar. Não estou citando nomes agora porque teria outros nomes para falar, mas são nomes que eu lembro porque eu estava lendo não faz muito tempo, então não vou citar nenhum, mas a gente pode trocar essa ideia em outro momento. Mas basicamente é a literatura de gente humilde. E humildade, vem de humus, e humus significa úmido. E tudo que é úmido ali, por exemplo, numa terra, vai florescer alguma coisa. Então, gente humilde, escritor humilde, pessoas humildes me inspiram. Tanto pessoas assim que não trabalham com a literatura, mas escritores que se mostraram assim: não me coloquem no pedestal porque eu sou igual a você, mas está aqui meu livro. Não me idolatrem, mas toque meu poema, meu clássico. Mas o que me inspira é isso. Show. Desculpa talvez pouca objetividade, mas é por aí. Legal. Preparem suas perguntas aí. Se vocês quiserem fazer a pergunta, levanta a mão. Logo depois dessa aqui. Eu vi que, assim que eu cheguei, eu reparei no mural, acho que todo mundo deu uma olhada no mural. E não posso deixar de perguntar por que, não sei se foi você que separou, mas por que esses são os textos, são 2 textos, 2 páginas que fez questão de vir para o mural? Por que esses 2? Por quê? Esse aqui, porque é muito bom descansar. Esses dias quem está mais próximo sabe que o sono, o cansaço, bons sonhos. Né? Esse aí é um poema curtíssimo, quase que um haikai, mas não, acho que não. Mas está aí, porque é uma questão mais de afago, não tanto de dedo na ferida, sabe? E por isso eu selecionei esse. E esse, bom dia Vietnã, bom dia Brasil. Eu escrevi errado? De acordo com quem? Até aproveitar, porque escrever certo ou errado é uma questão gramatical. Se há 100 anos a gente falasse que vossa mercê é o correto, você falou errado, estaria certo, porque antigamente não existia você. Mas a língua é nossa, a gente vai falando e até que as gramáticas se atualizam, e aí o você hoje é o correto. Mas a gente já fala, você vai lá, você foi lá, daqui a pouco, se isso entrar para a gramática, vai ser o certo, e quem vai falar que está errado? Então, escrever certo ou errado, eu até dou esse toque, se é que eu posso dar um toque antes de falar para uma criança, você escreveu errado, cuidado para não bloquear uma criança. Tenta orientar, mostra as opções, tenta não matar a imaginação, porque eu poderia ser um adulto que fala, se eu vou escrever, eu vou querer fazer isso para quê? Tem que ganhar grana, tem que, tá. Enfim. Então, aqui essa parte mais de afago, e aqui já é mais essa parte de crítica, porque conhecendo um pouquinho de história, a guerra do Vietnã, a gente sabe o que foi ali por trás, os bastidores, e aí eu faço essa brincadeira. Bom dia, Vietnã, bom dia, Brasil. Qualquer semelhança é mera coincidência, ou não. É isso. Legal. Perguntas? Gente, não fiquem tímidos. A única diferença entre eu e você é que eu não fico vermelho. Só. Oi? Você já pensou em um segundo livro? Já está trabalhando em algum? Boa pergunta. Por quê? Spoiler. Mas sim. É engraçado que do ano passado, quando eu entrei, já estava fechado o que ia para o livro, e aí depois foi, desde o ano passado, dezembro ali, janeiro, para cá, foi aguardando a editora. Então, de lá para cá, o que eu fiquei fazendo? Além de viver, além de
crushes, além do que é normal do nosso dia a dia, porque nem tudo me inspira poesia, nem tudo é só festa. De lá pra cá já começou a ganhar forma um outro formato, que já tem talvez até um nome, já compartilhei algumas coisas em redes sociais e tal, mas ainda está prematuro. Mas não vai ser Feto a Feto 2, não vai ser. Mas quem sabe o próximo sai em menos de 2 anos, não sei. É agosto. Legal. Mais alguém? Opa, aí sim. Boa tarde. Buenas tardes. Oi, Bruno. Oi. Eu conheço o Bruno do trabalho e eu queria saber se existe nesse livro, ou já está escrito, alguma poesia sobre seu ambiente, o que você faz das 8 às 4 da tarde. Legal. O que ele faz, gente, esse horário? Trabalho. Às vezes eu vou até depois das 4, hein? Mas que a gente chama até para essa troca de ideias a diferença entre emprego e trabalho, gente. Trabalho, a vida basicamente é trabalho. Emprego já é diferente. Como educador, tem sim nesse livro algumas coisas relacionadas à escola. Tem 2 poemas, eu acho que chama Escola 1 e Escola 2. E nesse período de empregos não registrados e tal, eu trabalhei na Fundação Casa. Casa? Enfim. E aí, nesse poema tem uma brincadeira, né? Eu acho que são 2 poemas que tem esse título, Escola. E aí, eu falo alguma coisa assim, que a fundação não seja casa, que a escola ganhe asas, que a escola não seja prisão, algo assim. Não recordo mesmo. Não estou fazendo agora, mas é mais ou menos isso. Tem algumas questões, sim, da educação que eu chego a falar da escola em si. Porque a escola, a gente tem ali algum momento para acabar e tal. Mas a educação é a vida toda. Eu espero morrer me educando a ser uma pessoa melhor e tudo mais. Enfim. Mais alguém? Opa, legal. Bom, eu tive a oportunidade de estudar com o Bruno na Faculdade de Letras e eu sei que isso iniciou lá naquela época, né? No 2º ano, talvez? Isso. E eu quero saber se a faculdade também foi uma fonte inspiradora desde os livros que nós tínhamos que ler, desde os nossos professores e os nossos colegas de faculdade também. Legal, obrigado, Paulo. E sim, ajudou a ter mais criticidade para o que eu ia levar para o livro. E aí, quem puder ler, tiver oportunidade aí e tal, não vai... mas o Bruno escreveu, até eu faço isso. Tomara. Até alguém que não sabe escrever sabe falar isso. Tomara. Mas a minha criticidade no sentido de não querer rebuscar a linguagem, de não querer falar difícil. Sabe aquelas pessoas que falam e não tem nada a dizer? Tipo uma verborragia, sabe? E aí você fala, cara, eu resumia essa página em 3 palavras. Da hora. Então, a faculdade favorece isso porque vem todo o aspecto teórico, né? Mas eu acho que a minha poesia vem antes dos meus poemas, vem antes do meu livro. Eu acredito. Estou falando do que eu acredito de mim, né? Claro que eu posso. As pessoas são espelhos, né? As pessoas nos ajudam a nos reconhecer. Então, pelo que eu convívio, troca de ideias e tudo mais, eu acredito sim que minha poesia veio antes do meu livro, então a faculdade ajudou a ser crítico no sentido do que eu escrevia, do que ia, porque eu tinha muita escrita versos soltos, versos livres, né? Então, para conseguir, sabe, sintetizar uma ideia, colocar a vírgula no lugar certo, quebrar a frase no lugar certo, para conseguir provocar sensibilidade, imaginação, tudo mais que a outra pessoa que lê faz. Porque o desafio, eu acho que é esse, conseguir traduzir um instante poético, uma experiência poética, sabe?
coisas que me inspiram. Por exemplo, com criança, pra mim, claro que tem aqueles terríveis, né? As terríveis, enfim, quem nunca, né? É normal. Uma criança que não faz bagunça talvez esteja com alguma questão ali.